Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei tudo é ilusão. Eu dou minha vida a Cristo e guarda o coração. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, sem Ele não sei viver. Durmo e acordo, só pensando nele, só Ele me dá. Jesus Cristo falou, está falado. 13 horas e 5 minutos. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Domingo 31 de agosto de 2025, estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Todo sábado após o programa Viva a Vida, domingo é 1h da tarde, você fica sendo meu convidado a ouvir o programa Evangelho para Todos. No YouTube também você encontra, embora não há uma dedicação minha lá no YouTube, um grande amigo meu aí que Deus tem tocado no coração dele, então ele grava o programa aqui e lança lá no YouTube para você, que você pode de repente abrir no YouTube. É um canal, é uma semente que está ali, né, guardada, né, ali no YouTube, no Jesus Cristo Falou, Tá Falado. Tudo junto aí, Jesus Cristo Falou, Tá Falado 104.9. Você encontra essa mensagem que vai lá pro YouTube também, certo, amigo ouvinte? Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Amigo ouvinte, mensagem que eu trago hoje para você, lembrando que eu sou o evangelista Ismael de Castro, irmão Ismael, amigo Ismael, como você queira, no caso, respeitar o qual a gente se apresenta aqui como amigo Ismael, irmão Ismael, evangelista Ismael, né? As pessoas perguntam para mim se eu sou pastor. Na verdade, eu não sou um pastor. Eu acredito que o pastor é aquele que se dedica inteiramente à obra de Deus. Este é um pastor. Indiferentemente se ele representa uma instituição religiosa ou não. É claro que existem muitos pastores que também trabalham num trabalho circular e representam uma instituição religiosa fora ou junto ao trabalho dele. Isso não é uma crítica minha, isso é uma visão minha. Eu acredito que aquele que é pastor deve ser pastor somente pastor, ou seja, não deve fazer nenhuma outra atividade, embora o próprio pastor que tem esse chamado, ele reconhece também de que se acaso ele entrar na competitividade que existe entre as próprias religiões hoje, aí ele não consegue. Ele é obrigado a sobrecarregar ali aqueles que são as ovelhas dele, o povo que frequenta a igreja dele, ele é obrigado a sobrecarregar o povo para manter ele. Né? Existe várias situações aí que deve cada um julgar a si próprio quando assume esse posto, né, de pastor
ou não, porque pode sobrecarregar as pessoas, porque ele tem que se dedicar à obra de Deus e precisa trabalhar. Se ele trabalhar, ele vai ouvir muita coisa, ver muitas coisas, pode não ser tão bem usado como instrumento de Deus, porque o fruto do Espírito, os dons do Espírito Santo pode não conseguir trabalhar na pessoa, ou pode também sobrecarregar as pessoas por uma ambição muito grande, né? Se o nível de vida que eu tiver for muito alto, né, meu custo de vida muito alto, certamente eu ia sobrecarregar, né? Sobrecarrega também a instituição religiosa. Se o nível for baixo ou médio, ele pouco sobrecarrega ali a instituição religiosa. Nós sabemos que cada família, cada um de nós temos um custo. Você, por exemplo, você gasta um valor X, a sua qualidade de vida, sua esposa, seus filhos, seja aí 1 ou 2 ou 3, de repente uma pessoa com só o casal e um filho pode ser que gaste muito mais, né? Ou tenha ali um custo mensal maior do que às vezes um casal com 2, com 3 filhos. Depende muito em que é a prioridade, o que é que nós temos defendido como prioridade em nossa vida em várias áreas. Isso é uma realidade dentro do Evangelho. Mas pode me chamar de irmão Ismael, amigo Ismael, evangelista Ismael, tá? Algumas pessoas, chamam de pastor, ainda por causa que durante muitos anos eu fiz esse trabalho de auxiliar sempre um pastor, né? Está sempre junto ou representando a ausência de um pastor. Amigo ouvinte, a mensagem que eu trago hoje para você está aqui em Mateus capítulo 11, o versículo número 30. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E você sabia que se Jesus Cristo... que ninguém de nós é educado desta maneira, mas você sabia que se Jesus Cristo ele for o Filho de Deus mesmo, na maioria das nossas atitudes, você sabia que não é para o Pedro que Jesus Cristo deu as chaves do reino dos céus? Se você ler lá onde está escrito, você vai perceber que Jesus Cristo fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi. Primeiro Jesus Cristo pergunta, né, para os discípulos, não sei se você já prestou atenção lá, ele pergunta para os discípulos, fala assim: o que o povo diz sobre mim? Aí os discípulos dizem, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um profeta, Jeremias, Isaías. E Jesus Cristo falou assim: vocês que convivem comigo, estão sempre comigo, o que vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? Então o Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E note que depois Jesus Cristo vai deixar bem claro, porque Jesus Cristo fala bem assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fosse carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus revelou para o Pedro, no coração do Pedro, de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, para qualquer um, ele vai deixar bem claro ali, para qualquer pessoa de nós que temos Jesus Cristo no nosso próprio coração, nosso próprio pensamento, como Cristo, o Filho do Deus vivo, é dado a nós as chaves do reino dos céus. Ele fala bem assim, ele fala assim: não fosse carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, Pedro? Não, esta pedra, Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E eu te darei as chaves, eu darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra é ligado no céu. Tudo que desligares na terra é desligado nos céus. Note claramente de que o próprio Jesus Cristo deixa bem claro. E isso em outras passagens também. Jesus Cristo fala: em verdade eu vos digo que se alguém disser a este monte, tiver fé tamanho de um grão de mostarda, né, e não duvidar no seu coração, mas dizer a este monte: levanta e lança-te no mar. Ele está falando que é para os discípulos somente isso? Não, ele fala para aquele que crê. Se alguém, todo aquele, ou seja, deixando bem claro de que não é Pedro que tem o poder ali de ter as chaves do reino do céu. O que é chave? O que você acha que é uma chave, por exemplo? Ele falou chaves lá, né, no plural. Uma chave é uma autorização para se abrir uma porta. Tendo uma chave, você chega ali, abre uma porta, passa para lá, passa para cá, entra ou sai em determinado local, abrindo uma
porta. Então as chaves é uma autoridade que Deus nos deu, para mim e para você. Só que o nosso coração, o nosso pensamento, nosso sentimento, ele é corrompido pelo que nós vemos e ouvimos no decorrer do nosso dia de vida, ou no decorrer do nosso tempo de vida. Você e eu já recebemos muitos ensinamentos de muitas pessoas que tinham o Senhor com eles, na intenção, naquele ensinamento, naquela orientação que chegou para mim, que chegou para você, atrás dela, por trás dela, tinha um Senhor. Por isso você vê Jesus Cristo várias vezes falando bem assim, ó, a palavra que eu vos digo, os ensinamentos que eu vos trago, é do Pai que me enviou. Então aquele que ouve a mim, Jesus Cristo fala assim, está ouvindo ao meu Pai que me enviou. Porque eu não desvio daquilo que o meu Pai tem para mim. Isso Jesus Cristo, incorruptível. Agora o homem que chegou para mim, a pessoa que chegou para você e te orientou, ela pode ter se desviado sim. Por quê? Porque um ser humano, ele é corruptível. O ser humano, ele é corruptível. Ele está no mundo onde ele se corrompe com as coisas que ele ouve e que às vezes ele defende como certa porque faz com que ele se sinta bem. Ou as pessoas têm uma aceitação melhor, aceitam melhor aquilo. Então você e eu, todos nós somos assim. Ou você nunca participou de um assunto, quis a atenção do assunto para você. Por causa do quê? Por causa da fragilidade emocional que nós carregamos conosco. Todos nós temos duas coisas para lutar. Onde falava sobre isso. A ambição e a decepção. Jesus Cristo fala isso, que nós no mundo teremos aflições. Porque a aflição é justamente o efeito que temos no nosso coração, que é de ambição e de trabalhar essas duas coisas. Decepção. Todos nós, todo ser humano é assim. Ele quer atenção para ele, criança já é assim, adultos também. Ele quer atenção para ele e quando ele descobre que o povo gosta mais de um determinado assunto, determinada coisa chama mais a atenção das pessoas, ele vai e faz o quê? Ele defende isso como certo. Mas é porque quer a tua atenção. Às vezes que você e eu recebemos não é de Deus. Louco, mas é. Não pode. Veio em nome de Deus, veio em nome de Jesus, veio do padre, do pastor, do bispo, do obreiro, veio da Bíblia, mas não é de Deus. Como assim? É que você tem que ver bem na Bíblia se foi Deus que falou isso mesmo. Nem tudo que está na Bíblia foi Deus que falou. Nem tudo que Deus propôs para alguém é para você ou para mim. Essa é uma verdade. E olha o que Jesus Cristo fala aqui, só para você ter uma noção mais clara. Ó. Mateus 11, versículo 30. Jesus Cristo fala assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como pode coisas dessas? Como pode? Eu já carreguei o jugo de tanta gente, tanta coisa que às vezes é até certo fazer, eu não fazia porque alguém ia achar que era errado. Ou porque eu pensei que era errado. Ou ao contrário, quantas coisas eu achei que era certo, defendi como certo e era errado. Porque alguém que me orientou, ou o ensinamento, a fonte que eu procurei, não era Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo fala assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você imagine bem, você e eu procurando fazer o que é certo. Já passou assim, não sei se você já fez isso, de repente um dia da semana você fala assim, ó, hoje só vou olhar o que é certo, só vou falar o que é certo, só vou fazer o que é certo já dentro daquilo que eu já tenho de conhecimento. Não sei se você já fez isso. Algum dia da semana você fala assim, hoje eu já fiz isso porque a gente tem como cristão um compromisso de fazer isso. Às vezes temos que fazer o jejum de palavras, um voto de silêncio. Hoje é o dia que não vou falar mal de nada, de ninguém, não vou propagar o mal, mas de jeito nenhum. Quando alguém me falar alguma coisa ruim, eu falo assim, o sol amanheceu lindo hoje. Alguém fala, não, mas é porque tá frio. Eu falo, nossa, o clima tá como deveria estar, do jeito que Deus proveu. Tudo que vier, procura já um dia fazer isso. Procura fazer só o que é certo. Um dia só o que é certo. Passa pela faixa, anda de a pé pela calçada, cata um lixo reciclável, joga no reciclável, come somente o suficiente, bebe só o que te faz bem, coma só o que te faz bem, fale somente o bem, olhe só o que é certo, fale só o que é certo. Já procurou fazer isso para você ver um dia?
nós somos mal educados. Porque quando eu me deparei com o ensinamento de Jesus Cristo, eu falei, Senhor, não dá. Não dá para ser um seguidor do Senhor. É verdade, porque Ele é muito perfeito. E, Senhor, não dá. É muito difícil ser cristão. Como pode Jesus Cristo falar assim, ó? O meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se de 70% a 80% das atitudes do ser humano, Jesus reprova. E como pode o jugo dele ser suave e o fardo dele é leve? Você já parou para pensar que a maioria dos jugos que nós carregamos conosco, a maioria das dores que eu e você temos no corpo, ela foi de mal orientação? O mal orientou eu e você a beber algo, comer algo, não praticar. Já pensou isso? Eu me lembro quando eu morava no sítio, quantas vezes até para carregar um balde da mina de água até em tal lugar, ao invés de usar os 4 dedos da mão, usava 2 só. Estava errado. Ou seja, essa é uma simbologia do que o quanto nós fomos educados errados. Eu era de pequena estatura, era muito menininho. Eu me lembro que passava pelos carreadores ali do meio do pasto com 2 baldes do lado carregando da mina até em casa, da mina d'água, numa época em que não havia ali água encanada ainda, né? Eu me lembro disso e eu enchia o balde no máximo lá e vinha trazendo, descansava um pouco, trazia, quando eu chegava em casa estava com meio balde só. Pensou se eu tivesse recebido a orientação certa? Não pega o peso que você aguenta, pega só meio balde de cada lado, pega com a mão inteira neles, ou coloca uma borracha, um papelão, alguma coisa ali naquela alça, né, do balde, para não machucar a mão, ali você vai certinho, vai fora do carregadorzinho, não pega nas beiradas, nos pés de ganchumbo, no pé de grama, alguma outra coisa assim. Aí você chega lá em cima com o balde de repente até cheio. Pensou se alguém me orientasse assim? Aí você e eu passamos a entender o que Jesus Cristo ia dizer. Não é que é difícil ser cristão, é porque nós fomos educados pelo mal. O mal nos educou. Nós temos que ser bem educados. Aí seria fácil ser cristão. O que dificulta nós são os ensinamentos que nós recebemos. Nós sempre estamos, né, gavando, às vezes alguém mais inteligente que nós, outros povos, né, que a gente considera são mais importantes do que nós. Na verdade, cada um de nós é julgado pelo grau de importância daquilo que ele tem dentro dele de conhecimento. Você sabia que Jesus Cristo falou isso? Jesus Cristo tem uma passagem que ele fala bem assim: se você nunca imaginou o quanto você é importante, você nunca parou para pensar o quanto você que está me ouvindo é importante. Para começar, você é um ser único. Tanto a Bíblia mostra quanto a ciência mostra. Eu e você somos seres únicos. E você nunca prestou atenção o quanto você é importante. O problema é o que está dentro de nós. Tem uma passagem que Jesus Cristo fala assim, ó: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira as coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ele tira as coisas más. Ou seja, o que tem de abundância dentro de mim, de ensino, de orientação, é o que faz eu e você nas atitudes, as crenças nossas. Aí nós entendemos que está difícil ser cristão, porque nós somos mal educados. Se nós tivéssemos sido bem educados, e o mais interessante é que Jesus Cristo manda a gente nascer de novo depois de velho, depois de maduro. Isso mesmo. Por quê? Porque depois de maduro, eu e você temos o quê? Um discernimento melhor. O apóstolo diz assim: quando eu era menino, eu agia como menino, pensava como menino, mas logo eu deixei de ser menino, eu abandonei as minhas atitudes de menino. Tem outra passagem que o próprio Deus revela através do apóstolo, falando assim, ó, falando que o herdeiro é o filho de Deus. Você e eu somos filhos de Deus. Só que nós não descobrimos ainda isso. Ninguém deixou o nosso entendimento entender isso. Que ele fala assim que o herdeiro, enquanto é menino, ele não diferencia nem um pouquinho do servo. Mas quando ele deixar de ser menino e entender que ele é herdeiro, aí ele é participante da herança do pai.
Mas enquanto ele é menino, ele não é ainda adulto, ele é igualzinho um empregado. Não tem diferença nenhuma. Essa é uma verdade que o Evangelho mostra para mim e para você. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o que eu carrego comigo, eu me lembro muito bem que eu carreguei muito jugo. E ainda carrego uns fardos, mas não são de Jesus Cristo. Não. São do mundo em volta de mim e de você. São do inimigo de Deus. A maioria das lamentações que eu e você temos, de que nós temos de opressão sobre nós, elas não existem. E nós vamos partir daqui sem que elas venham existir. Não sei se você prestou atenção nisso. A maioria dos sofrimentos, lamentações que eu e você temos, na verdade, na nossa mente, elas não existem e elas nunca vão existir. Um dia eu falei isso lá no trabalho, quando a pessoa falou assim: eu trabalho, sei quem não faz, o outro lá não faz isso, o outro não faz aquilo. O problema não é o que você faz, o problema é você ver o que o outro não está fazendo. Está dizendo? Então, na verdade, não tem problema. É que dentro da mente da gente tem problema. Eu fiz o bem, aí a pessoa fez o mal, daí eu não recebi o bem, a pessoa recebeu o bem. O problema não foi eu não ter recebido o bem, porque como do bem você e eu somos, fazer o bem é o quê? É um dever nosso. É muito natural. Né? O próprio Jesus Cristo falou isso. Já viu um pé de laranjeira produzir o Jesus Cristo fala uma comparação assim, né? Ele falou: já viu um pé de figueira produzir espinhos? E Jesus Cristo fala assim: já viu um pé de laranjeira produzir maçã? Não tem como. Então é natural do ser humano isso. Não, mas é porque a maioria das coisas que já eu dramatizo, que você dramatiza, não existem. E nem vão existir. A maioria das dores, das lamentações que eu e você passamos, elas não existem. Está dentro da nossa mente. E como eu falei das chaves, se eu e você atentarmos nosso entendimento, nosso coração para Jesus Cristo, logo você vai perceber que aonde quer que você for, Deus é contigo. Eu posso provar isso para você. De vez em quando as pessoas falam: agora a gente se aposenta com 62 ou 65. Eu nasci sem pai e sem mãe. Deus levantou numa época totalmente difícil, que até o alimento não, naquela época era o mais correto, né? Porque de fato o alimento era a coisa mais importante que existe. Hoje não. Hoje a guerra de tecnologia, a guerra de status, ela é muito poderosa. Hoje você pisa por cima daquilo que eu e você necessitamos para a nossa própria vida e saúde, para obter algumas coisas que de repente arruinam a minha e sua. Para você ver. E Deus levantou naquela época meu pai, que se tornou meu pai, minha mãe, que se tornou minha mãe, pessoas que, olhando hoje com a inteligência que eu tenho, com a capacidade que nós temos hoje de facilidade para as coisas, olhando para as dificuldades que eles tinham na época, poxa vida, eles eram os heróis. Mesmo não sendo meus pais biológicos, eles são merecedores de que eu ame eles. Só que naquela época eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse entendimento. Mas eu e você, como Jesus Cristo falou para Nicodemos, ele falou assim: mas já sou velho, o Senhor manda eu nascer de novo. Então quer dizer que o dia de hoje é mesmo o dia mais importante que existe. Amigo ouvinte, forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Mas Jesus Cristo fala assim: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então de repente o jugo e o fardo que estamos carregando é pesado demais. É que talvez não seja o de Jesus Cristo, talvez seja do opositor a ele. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja, amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte, fique na paz de Cristo Jesus. Vou deixar aí a última canção aí como oração em favor da minha vida e da sua vida. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. 104,9 Cafelândia FM. Eu preciso de Jesus, uma estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o verdão, uma ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. O que Jesus fez não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo deste meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Absolveu e foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o
viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Sua melhor companhia, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz. Maturidade absoluta em comunicação. Cafelândia, Paraná.